A União Soviética colocou em campo na Segunda Guerra Mundial o maior exército mobilizado da história, que gradualmente transformou a derrota em vitória em seu épico confronto contra as forças do Terceiro Reich. Conheça agora as armas que levaram o infante soviético até o coração de Berlim. Ano novo tá começando e tá na hora de você começar a pensar na sua saúde para 2023, não é mesmo? E sentir-se bem com você mesmo é o primeiro passo para chegar lá, não é? Então deixa eu te apresentar a Manual. Cara, 50% dos homens sofre de calvície e 1 em cada 5 começa a notar os efeitos disso já aos 20 anos de idade. E quem passa por isso muitas vezes não sabe nem a quem recorrer. Então fica aqui a minha dica para você conhecer os tratamentos comprovados e personalizados da Manual que vão te dar resultados excelentes se você seguir certinho. Depois que você faz o cadastro no site, você vai receber o atendimento de uma equipe médica que vai te prescrever exatamente o que você precisa. E já no 4º mês de tratamento, você vai começar a observar a situação mudando. Não se preocupa se o seu caso é avançado ou inicial, porque o tratamento pode ser moldado para qualquer um e os produtos chegam aí na sua casa discretamente e com frete grátis, tá? Durante toda a duração do tratamento, que também é acompanhado pelos médicos durante todo o tempo. Tire suas dúvidas aqui no YouTube mesmo, vendo os depoimentos de quem já usou. E olha só, se você quiser começar agora, pode usar o nosso cupom de desconto Sala de Guerra 40 para ainda ganhar 40% de desconto no primeiro pedido. Corre porque é por tempo limitado e o link, tá bem aqui na descrição. Então, bora pra história. Em seu nascedouro nos tumultuosos anos que sucederam a Primeira Guerra Mundial, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas substituiu o antigo exército imperial russo pelo novo Exército Vermelho dos Trabalhadores e Camponeses, que combateu duramente já em seus primeiros dias as forças czaristas conhecidas como o Exército Branco. Poucos meses após vencer a Guerra Civil em 1923, a ainda convulsionante União Soviética perdeu seu líder fundador, Vladimir Lenin, e o controle do novo gigantesco país passou para as mãos de Joseph Stalin, que estabeleceu a política do socialismo em um único país, com o objetivo de fortalecer a doutrina marxista dentro da antiga Rússia, ao invés de priorizar o financiamento de revoluções no estrangeiro. Desta maneira, ao longo dos 15 anos seguintes, Stalin conduziu uma sequência de planos quinquenais que forçaram a vasta coletivização da agricultura e rápida expansão da base industrial do país, fazendo em pouco tempo a União Soviética distanciar-se do passado agrário da antiga Rússia imperial. Essa rápida expansão da indústria favoreceu também a expansão do Exército Vermelho e sua modernização com doutrinas de emprego estratégico como a batalha em profundidade, que preconizava o ataque continuado às retaguardas inimigas após a ruptura de suas linhas de frente. Inicialmente, a base industrial militar soviética apoiou-se pesadamente em modelos estrangeiros, com versões produzidas sob licença e também copiadas integral ou parcialmente, mas nos anos 30 os projetos nacionais começaram a ganhar prioridade no país. Os conflitos localizados em que o Exército Vermelho se envolveu, como as batalhas do Lago Khasan e a Batalha de Khalkhin Gol contra o Japão, bem como a Guerra de Inverno contra a Finlândia, também ajudaram bastante a desenvolver e modernizar suas doutrinas. E o início da Operação Barbarossa em junho de 1941 pegou o Exército Vermelho em meio a um amplo processo de modernização de meios. O Exército Vermelho fez o mais vasto uso de submetralhadoras entre todos os exércitos do mundo durante a Segunda Guerra Mundial, com pelotões inteiros armados com submetralhadoras em 1941, se transformando em companhias de submetralhadoras em 1943, que agiam como elementos de choque dos batalhões de infantaria, produzindo uma barragem de fogo tão ampla que saturava as defesas de suas contrapartes alemãs. Conheça agora as armas que o infante soviético utilizou durante a Grande Guerra Patriótica. O fuzil padrão da infantaria soviética na Segunda Guerra Mundial ainda era o famoso Mosin
Nagant M1891, o fuzil de infantaria mais antigo a ser usado naquele conflito, já tendo meio século de serviço quando a Alemanha invadiu a União Soviética. Tropas russas que usavam fuzis de tiro único sofreram pesadas baixas ante a infantaria turca, que usava fuzis de repetição durante a Guerra Russo-Otomana de 1877. E para remediar essa desvantagem, o Estado-Maior em Petrogrado abriu um processo para o desenvolvimento de um novo fuzil para o exército imperial russo. Alguns modelos europeus foram importados como referência, e a indústria russa teve que rapidamente se adequar aos modernos padrões de produção europeus para atender às demandas dos militares, com a Receita Nacional para Pólvora sem Fumaça sendo criada por ninguém menos que o químico Dmitry Mendeleev, o pai da tabela periódica. Em 1889, 2 projetos finalistas foram apresentados. O do capitão Sergei Ivanovich Mosin, do Exército Imperial, no calibre 7,62 mm, e o do inventor belga Léon Nagant, no calibre 9 mm. 2 anos de testes foram concluídos em 1891, com a comissão julgadora dividindo-se entre essas duas armas. O projeto de Mosin foi criticado por ser complexo, e o de Nagant por apresentar materiais de baixa qualidade em sua constituição, mas no fim, o projeto do capitão russo acabou tendo sua produção ordenada. O inventor belga, contudo, aproveitou-se de uma brecha legal para processar o Estado russo e requerer uma compensação financeira, visto que havia registrado uma patente da arma, já que por ser militar, o capitão Mosin não podia fazê-lo. Devido a essa situação, o fuzil passou a ser conhecido no Ocidente como Mosin Nagant, muito embora o exército russo o chamasse simplesmente de modelo 1891. O fuzil de ferrolho era alimentado por um carregador de 5 munições no calibre 7,62 por 54 mm R, ou 7,62 russo, possuindo um alcance efetivo máximo de 500 metros. Sua produção maciça foi iniciada em 3 arsenais russos e um francês, e teve seu primeiro grande teste de fogo durante a Guerra Russo-Japonesa de 1904, quando então já haviam sido fabricadas quase 4 milhões de unidades da arma. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Rússia encomendou 3 milhões de fuzis Mosin Nagant às fabricantes norte-americanas Hamilton e Westinghouse, e cerca de metade já havia sido entregue quando a Revolução Russa estourou em 1917 e os contratos foram cancelados. O fuzil foi usado pelos dois lados durante a Guerra Civil Russa, e em 1930 uma versão modernizada foi apresentada, a M91/30, com comprimento encurtado e melhorias nas miras e mecanismos internos, bem como fabricação extremamente simplificada. Em 1932, uma versão para snipers foi introduzida, inicialmente usando lunetas alemãs, que foram mais tarde substituídas por um modelo nacional, a PU de magnificação 13,5. Como a luneta ficava acima do ferrolho, sua alça foi substituída por um modelo curvado, para que o atirador pudesse manejá-la sem impedimentos. Como a Finlândia fazia parte da Rússia até 1918, os finlandeses conheciam muito bem o Mosin Nagant e passaram a fabricá-lo em grandes números, adotando-o como fuzil padrão nacional nos anos 20 e 30, e durante a Guerra de Inverno, ambos os lados usaram a arma, com destaque para o sniper finlandês Simo Hällhä, que fulminou mais de 500 soldados soviéticos em poucos meses usando o Mosin Nagant. Durante a Segunda Guerra Mundial, a emergência da invasão alemã e a altíssima demanda mantiveram o fuzil em plena produção, e mais uma vez o Mosin Nagant mostrou-se uma arma confiável e robusta, permanecendo 8 décadas em produção até 1973, com 37 milhões de unidades produzidas. Para substituir modelos norte-americanos em uso pelo exército russo, foi introduzido o revólver
revólver Nagant M1895, arma que acabou tornando-se uma marca registrada das forças policiais da União Soviética, como a OGPU e o NKVD. Projetada também pelo belga Léon Nagant, a arma foi introduzida em 1895 e adotada como armamento pessoal para o exército e polícia, e embora sua produção tenha sido iniciada na Bélgica, em 1898 a linha foi transferida para o arsenal de Tula, na Rússia, sendo produzida em duas versões: ação dupla para oficiais e ação simples para sargentos. Usava um tambor de 7 munições no calibre 7,62 por 38 mm R e apresentava um curioso sistema em que o tambor, quando a arma era engatilhada, movia-se para a frente e encostava-se no cano, fechando a brecha que normalmente os revólveres possuem entre essas duas peças. Essa característica permitia que os gases da explosão fossem majoritariamente contidos dentro do cano, até serem expelidos junto com o projétil, ampliando sua velocidade final e precisão. Isso também tornava o Nagant um dos raríssimos revólveres a poder usar um silenciador, e muitos exemplares foram convertidos para receber essa peça. Após ser usado na Guerra Russo-Japonesa e Primeira Guerra Mundial, o revólver Nagant passou a ser a arma de preferência das polícias secretas da União Soviética, e 7 deles foram usados em Ekaterimburgo no fuzilamento da família do czar Nicolau II em julho de 1918. O Nagant ganhou status de prestígio na sociedade soviética dos anos 30, e ser presenteado com um revólver Nagant gravado com a estrela vermelha era uma das maiores honras que podiam ser recebidas por um membro do Partido Comunista. A partir de 1933, o revólver começou a ser substituído por modernas pistolas semiautomáticas, mas os níveis de produção nunca permitiram sua troca completa até a introdução da pistola Makarov em 1952, e o Nagant permaneceu em produção até o fim da Segunda Guerra Mundial, atingindo um total de 2 milhões de exemplares produzidos. A pistola semiautomática Tokarev TT-33 foi um produto da necessidade de modernização das armas pessoais de oficiais e sargentos do Exército Vermelho, que ainda usavam o revólver Nagant M1895. Em 1930, o Conselho Militar Revolucionário abriu o processo para desenvolvimento de um sucessor para o antigo revólver, e durante os testes destacou-se o protótipo de pistola semiautomática desenvolvido pelo projetista Fyodor Vassilievich Tokarev, que logo recebeu uma encomenda de 1000 exemplares de avaliação. Em pouco tempo, a pistola foi adotada oficialmente pelo Exército Vermelho, com a designação TT-30, de Tulsky Tokarev 1930, mas pouco depois de entrar em produção começou a receber numerosas modificações e melhoramentos, com sua versão final sendo oficializada em 1933 sob a nomenclatura TT-33. A pistola, que usava um carregador de 8 munições no calibre 7,62 por 25 mm Tokarev, recebeu seu batismo de fogo durante a Guerra Civil Espanhola, quando milhares de exemplares foram enviados para uso pelas forças republicanas, mas acabou tornando-se um ícone nas mãos dos oficiais do Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial, quando foi amplamente usada em combate. A TT-33 aparece na mais icônica imagem do Exército Vermelho durante a Grande Guerra Patriótica, na mundialmente famosa fotografia Combat, feita pelo fotógrafo russo Max Alpert em 12 de julho de 1942. Na imagem, a Tokarev é brandida pelo comissário político Alexei Yeremenko, que urge sua tropa para o ataque contra os alemães no leste da Ucrânia, poucos minutos antes de ser morto pelo inimigo. Devido à intensa demanda por armas após o início da Operação Barbarossa, a Tokarev acabou nunca conseguindo substituir por completo o revólver Nagant, e ambas as armas foram fabricadas e utilizadas em paralelo até o final da guerra. A TT-33 foi amplamente exportada e manufaturada no exterior, tendo sua produção encerrada em 1955 após 1.330.000 unidades produzidas. Um dos passos mais vanguardistas dados pelo Exército Vermelho foi a abertura, ainda no começo dos anos 30, de um processo de desenvolvimento que resultou no SVT-40,
SVT-40, um fuzil semi-automático que deveria substituir o antigo fuzil de ferrolho Mosin Nagant. Em 1931, os projetistas Sergei Simonov e Fyodor Tokarev apresentaram seus protótipos, e o projeto de Simonov, conhecido como AVS-36, acabou aceito para produção após um longo período de testes em 1936. Este fuzil, contudo, acabou mostrando-se extremamente problemático, com diversas falhas sendo observadas durante seu uso em campo, e em 1938, o projeto de Tokarev, anteriormente rejeitado, foi colocado em produção para substituir o fuzil de Simonov. Assim nasceu o SVT-38, de Samazariadna e Avintavka Takarieva modelo 1938, que usava um sistema de alimentação a gás para ejetar o cartucho deflagrado e inserir o seguinte na posição de disparo, funcionando em modo semi-automático, sendo alimentado por um carregador de 10 munições no calibre 7,62 por 54 mm R. O receptor da arma possuía ainda uma abertura na parte superior, o que permitia-lhe ser também alimentada por um clipe de 5 munições do fuzil Mosin Nagant, bem como também foi desenvolvida uma versão Sniper, com luneta PU montada logo atrás da abertura superior do receptor. O batismo de fogo da arma na Guerra de Inverno contra a Finlândia, entretanto, foi bem menos glamuroso do que se esperava, com o SVT-38 apresentando diversas falhas, como travamentos do sistema a gás e o carregador que simplesmente se destacava durante o uso. Essa vexatória situação provocou uma revisão completa da arma em 1940, dando origem ao SVT-40. Imediatamente colocado em produção maciça nos arsenais de Tula, Ijevsk e Podolsk, o SVT-40 teve 70 mil unidades fabricadas em 1940, e com a firme intenção de Moscou de torná-lo o fuzil padrão do exército, todos os esforços foram empregados para acelerar os processos, resultando em 1 milhão de exemplares produzidos em 1941, mesmo com a invasão alemã a pleno vapor. Centenas de milhares desses fuzis caíram nas mãos alemãs durante a Barbarossa, e numerosos soldados da Wehrmacht apaixonaram-se por ela, abandonando seus Mauser K98K em prol do SVT-40 e usando-os até o fim da guerra. O Kremlin, entretanto, pensava diferente. Extasiado com o resultado positivo apresentado pelo uso disseminado de submetralhadoras, o alto comando soviético passou a ver o SVT-40 apenas como uma arma cara e complexa, revertendo a maior parte de suas fábricas para a produção do mais simples e barato Mosin Nagant já em 1942, e a fabricação do fuzil semiautomático foi sendo drasticamente reduzida até ser inteiramente terminada em janeiro de 1945, após 1.750.000 exemplares produzidos. A submetralhadora PPD-40 foi o primeiro tipo desta categoria de armamento desenhado domesticamente e produzido em grandes números na União Soviética, inaugurando a linha de submetralhadoras que seria usada de forma maciça pelo Exército Vermelho na Segunda Guerra Mundial. Para complementar o poder de fogo preciso, mas lento dos fuzis de ferrolho nos pelotões de infantaria, o uso de submetralhadoras era uma opção adotada por várias potências nos anos 30, visto que essas armas ofereciam vasto poder de fogo automático, mesmo que pouco preciso em longas distâncias. E no começo daquela década, o Exército Vermelho testou e colocou em produção o protótipo desenvolvido pelo projetista Vassily Degtyaryov, um grande amigo de Stalin, que tomou o modelo finlandês Suomi KP-31 como inspiração. A Pistolet Palemiot Degtyaryova, ou PPD-34, foi introduzida em 1934 e oficialmente aprovada para uso pelo Exército Vermelho no ano seguinte. Usava uma coronha de madeira e era alimentada por um carregador de 18 munições, no calibre 7,62 por 25 mm Tokarev,
disparando com precisão máxima de 200 metros. Apesar de prontamente adotada, sua produção foi extremamente reduzida nos anos seguintes, com seus problemas de fabricação somente sendo resolvidos em 1937. Mesmo assim, a arma apresentava tantos problemas de funcionamento que teve que passar por numerosas revisões, dando origem ao modelo PPD-34/38, que introduziu o famoso carregador tambor de 71 munições. A desapontadora arma chegou a ser cancelada em 1939 e somente foi salva devido a um pedido pessoal de Degtyaryov junto a Stalin. Novas revisões feitas após a Guerra de Inverno deram origem à PPD-40, a primeira versão que atingiu a produção em massa, mas mesmo assim a arma foi considerada inadequada devido ao seu alto custo e complexidade fabril, com a maioria de suas partes metálicas requerendo exaustiva usinagem. Substituída por uma versão mais eficaz e barata, a PPD-40 teve sua produção cancelada em 1942, após 90.000 exemplares manufaturados. A Pistolet Polemiat Spagna modelo 1941, ou PPSH-41, foi a solução encontrada para resolver os problemas de sua antecessora, a submetralhadora PPD-40. Confrontado com os problemas de produção da PPD-40, o projetista Georg Spagin teve a ideia de usar estampagem metálica para produzir a maior quantidade possível de peças para a submetralhadora, o que reduziria consideravelmente seu tempo de produção e também seu custo, apresentando um protótipo em setembro de 1940. A nova arma também apresentava um controle de fogo muito superior, sendo rapidamente colocada em produção em diversas fábricas nas cercanias de Moscou, com sua fabricação supervisionada de perto pelo alto escalão do Partido Comunista. A invasão alemã pegou o Exército Vermelho no meio de um período de transição entre as submetralhadoras, e a PPSH-41 somente substituiu a PPD-40 no inverno de 1941, com os arsenais produzindo por dia 3.000 exemplares da arma já na primavera de 1942. Extremamente valorizada pelo soldado soviético, que a chamava carinhosamente de Papachá, a submetralhadora era simples e confiável, arrancando a admiração até mesmo dos soldados alemães. Após capturar vastos números da PPSH-41, a Alemanha até mesmo iniciou um programa para modificá-las para o calibre 9x19 mm Parabellum, mas também usaram milhares delas no calibre original 7,62x25 mm Tokarev, inclusive produzindo e distribuindo manuais em alemão para uso da arma. Sua produção podia ser realizada em pequenas oficinas por trabalhadores pouco qualificados, sendo inclusive produzida em vastos números em Leningrado durante o cerco da cidade. Milhares delas foram lançadas de paraquedas atrás das linhas inimigas para serem usadas pelos guerrilheiros soviéticos que atacavam a retaguarda alemã, e após a guerra foi amplamente usada por dezenas de países, permanecendo em alguns casos em uso até hoje. Sendo a arma mais comumente associada ao soldado soviético da Segunda Guerra Mundial, a PPSH-41 permaneceu em produção até 1947, tendo pouco mais de 6 milhões de exemplares produzidos. Nascida no ápice da ofensiva alemã no leste em 1942, a PPS-43 era uma submetralhadora extremamente simplificada, projetada para ser mais barata e mais rápida de fabricar do que a PPSH-41. Moscou priorizava no mais alto grau a produção de submetralhadoras, e com a Papachá sendo destinada às unidades de choque na linha de frente, pediu por um modelo mais leve, simples e barato, mesmo que com cadência de fogo menor, para uso por tripulações de blindados, unidades de reconhecimento e de suporte. O projetista Alexei Sudaev foi o responsável pela criação da arma, que era inteiramente metálica e usava extensiva estampagem industrial, o que reduziu seu tempo de produção para 1/3 do requerido pela PPSH-41. A Pistolet Polemiot Sudaeva modelo 1942, ou PPS-42, foi aprovada para
uso no verão daquele ano, mas apenas em números limitados, sendo substituída por uma versão melhorada no começo de 1943, que ficou conhecida como PPS-43, finalmente entrando em produção em larga escala. Usava um carregador de 35 munições no calibre 7,62 por 25 mm Tokarev e apresentava a metade da cadência de fogo da Papachá, com precisão máxima também menor de 150 metros. Mesmo assim, a arma foi muito bem recebida pelas tropas, e sua produção correu em paralelo com a da PPSH-41 até o final da guerra em 1945, sendo somente encerrada em 1946, após 2 milhões de exemplares produzidos. E aí, gostou da nossa lista? Se você quiser que a gente continue com as granadas, metralhadoras e morteiros do Exército Vermelho, é só contar pra gente aqui na seção de comentários. E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a Sala de Guerra continue produzindo esses vídeos, considere colaborar conosco. Você pode nos ajudar mandando um Pix pra gente ou então na nossa campanha lá no Apoia-se, onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ter seu nome exibido aqui nos vídeos. O link tá bem aqui na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.